estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se e peço que pegue a sua Bíblia e abra em Marcos 12, e nós vamos ler do 41 até o 44. Marcos 12, 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Ok? Tem uma passagem, a passagem que fala de Gideão, que diz que o anjo do Senhor desceu, sentou-se na árvore e ficou observando Gideão. Sim, eu não tenho dúvida de que Deus está nos observando. Ele nos observa. Jesus sentou-se bem em frente do lugar onde as pessoas levavam as suas contribuições. E ele fez isso para observar, e deixou bem claro. Ele sentou ali para observar as pessoas, como elas faziam. Observar as suas atitudes, a atitude de ofertar ali no caso e dizimar. No caso de Gideão, o anjo estava observando a atitude dele, porque o Senhor tinha o propósito de levantá-lo para um grande propósito, para uma grande obra, a libertação de Israel. Então eu creio que o Senhor nos observa, e quando Ele está nos observando, o que é que Ele está vendo? O que é que Ele está vendo? Nesse momento, as pessoas que não vieram para a reunião, o que Deus está vendo? Por que elas não vieram? Por que não prioriza Deus? Por que muitas pessoas não colocam Deus em primeiro lugar? O Senhor está olhando. Umas estão na televisão, outras conversando fiado, outras não têm compromisso mesmo, outras se envolveram com trabalho, e que Deus fique para depois. Jesus estava observando. O Senhor te observa no trânsito, Ele te observa no trabalho, na sua casa, na sua vida privada. Ele está observando. E o que é que Ele está vendo? Ele estava observando essas pessoas e Ele viu exatamente o que estava acontecendo ali. Ricos iam lá e depositavam o que sobrava. Leve muito a sério essa palavra, viu? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Hoje o evangelho consiste em fama, celebridade, política, poder.
As pessoas, elas estão em busca disso. Eu tenho que me tornar um líder famoso. Eu tenho que aparecer nas revistas. Eu preciso fazer uma aliança política. Eu preciso de poder. Eu tenho qual a minha ambição? Poder. Poder. E as pessoas que deveriam usar a cabeça, mas como eu disse na segunda, ovelha, se ela não tiver a direção certa, ela come qualquer coisa que tiver ali. E é por isso que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela serve para dividir alma e espírito. Para dar às pessoas a capacidade de raciocinar e separar emoção de razão. O certo do errado. O bem do mal. É a palavra de Deus que nos dá capacidade de separar as coisas. Ela nos situa. Ela nos leva para a direção certa. Ela nos faz ver onde estamos. O que estamos fazendo ou o que não estamos fazendo. O que deveríamos fazer. O que Deus está esperando de nós. É a palavra de Deus. Por isso que você tem que prestar atenção nela. Porque tudo pode passar. O que o Senhor fez pode passar. Tudo, céu, terra, tudo vai passar. Mas a palavra não passa. O que Deus falou, ele tem credibilidade. Ele sustenta até o fim. Então não adianta a pessoa dar um jeitinho para a coisa. O que é. Não vai mudar. Então, ele estava lá observando o procedimento daquelas pessoas. E ele viu que tinha ricos, então tinha pessoas das diferentes classes sociais. Então tinha rico, tinha pobre, que ia lá entregar seus dízimos e ofertas. E o que ele pôde perceber, captar e pegar ao observar? Que tinha ricos, gente bem rica, gente de muito dinheiro, que dava o que sobrava. E aí veio uma pobre viúva, que pegou moedinhas, 2 moedinhas de cobre, sem valor quase nenhum, mas era tudo que ela tinha. E colocou lá. Ele chamou os discípulos, porque ele usou de uma estratégia chamada chocalho de ovelha. Quando se tem o pastor, ele quer conduzir as demais ovelhas para uma direção certa, ele usa de uma ovelha, colocando um chocalho, um sino, e com aquele barulhinho as outras vão seguindo ela. Então ele pegou uma, que era a viúva, chamou os discípulos e falou, ó, vocês viram isso aqui? Todos aqui ofertaram. Só que somente essa viúva ofertou do melhor que ela tinha. Os demais deram do que sobrava. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía. Então ela foi a que mais ofertou. Porque ela não deu do que sobrou, ela deu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Ela não tinha muito, mas o que ela tinha, ela deu. Então a única pessoa ali que manifestou a fé viva, porque havia sacrifício na fé, foi a viúva. Os outros, nenhum deles sacrificou. E não tem fé viva, não há possibilidade de uma pessoa dizer que está manifestando a fé viva se ela não sacrifica. Se ela não sacrifica, ela não pode dizer que ela está manifestando a fé viva. Ela pode estar manifestando qualquer fé, menos a viva.
menos é viva. Ela foi a única que sacrificou ali. A única. E foi a que menos tinha. E foi a que mais deu. E ela podia ter se escondido, como muita gente faz. Ela poderia ter se escondido atrás da sua situação. É o que muita gente faz. Eu sou viúva, eu sou pobrezinha, eu não tenho nada. Numa sociedade onde o valor da mulher vinha do marido em gerar filhos, a Bíblia não fala se ela tinha filhos, mas deixa claro que ela era viúva e pobre. Então, para a sociedade que ela vivia, ela não tinha valor. Então, ela era viúva e pobre. Então, ela não tinha valor. Então, ela podia ter se escondido atrás da sua dificuldade, dos seus problemas, da sua situação, mas ela não fez isso. Como muita gente faz. Ah, por que você não faz isso? Ah, é por causa disso, por causa daquilo outro, e por causa daquilo. Ah, porque eu sou viúva, então por isso, sendo viúva, eu não posso ofertar, eu não posso, eu sou muito pobre, eu sou pobrezinha, então não posso fazer isso. Mas, sabe, eu estou com esse problema, então por isso eu não posso fazer isso para Deus. Eu não posso estar fazendo isso para Deus, porque eu não tenho tempo para isso, sabe? Eu tenho que trabalhar, eu tenho criança pequena, eu tenho aquele compromisso, eu estou com a dor não sei aonde aqui, sabe? Não dá para eu fazer isso, não dá para eu buscar a Deus, sabe? As pessoas têm que entender que eu sou pobre, eu sou viúva. Sendo pobre e viúva, você vai esperar o que de mim? Eu sou pobre, sou viúva, ninguém pode exigir nada de mim. Ninguém pode exigir. Vai exigir o quê de uma pobre viúva? Gente, me entenda, gente, por favor. Tem que me entender, porque eu sou pobre, eu sou viúva. Eu sou viúva, eu sou pobre. Tem gente que passa a vida atrás de... Vocês têm que me entender porque eu tenho esse problema. Tem que entender porque eu estou com essa doença. Tem que entender porque eu estou com esse problema na minha casa. Tem que entender. Você tem que me entender. Eu não faço mais para Deus porque eu moro longe. Eu não faço mais para Deus porque eu não tenho isso aqui. Eu não faço mais para Deus porque eu não tenho aquilo outro. Ah, tá bom. Vai contar outra história. Eu quero ver contar essa história para Deus e Deus aceitar. De todo mundo que estava ali, a que menos possibilidade tinha de fazer alguma coisa foi a que mais fez. Foi a que não se escondeu atrás da sua situação, que era pior. A pior. Foi a que mais manifestou a fé. Porque, infelizmente, algumas pessoas... ou a maioria, a fase em que elas mais manifestaram a fé foi a fase mais difícil da vida delas. A fase mais difícil foi a fase que elas mais se entregaram para Deus. Na melhor fase, é as que elas mais se distanciam de Deus. Está aqui, ó, os que eram ricos, davam o que sobrava, do que sobrava. E Jesus não apoiou isso. Parece que quanto mais próximo, mais abençoado, com mais vitórias, mais corpo mole, mais moleza, mais distância de Deus. Mais distância. A mulher pobre, viúva, ela deu tudo que ela tinha. Os ricos deram do que sobrava. Isso aqui tá bom aqui. Assim é o comportamento de muita gente. E Jesus está observando as atitudes das pessoas. Jesus está observando.
Ele sentou bem em frente à caixa de contribuições para observar exatamente aquela atitude, como é que as pessoas agiam. E ali ele pode ver aquele monte de pessoas, que tinha muitas posses, patrimônio grande, ricos, etc. Não fazerem nada que realmente pudesse mover o reino dos céus. Mas aquela mulher moveu. Ela podendo se esconder atrás da situação dela e ainda poderia alguém aceitar. Sou pobre, sou viúva. Por isso que eu não faço mais, sabe? É o quê? Muita gente usa. Quantas pessoas que estão dentro da igreja arrumando as mais... tem desculpa que se arruma, que se a pessoa tivesse um pouquinho de senso, de inteligência, ela não usaria aquilo. Ela seria sincera. Eu não faço porque eu não quero. Porque as desculpas são absurdas, ridículas. Ridículas, sem inteligência. Não tem noção, às vezes. Então, quando uma pessoa se perde em Deus, ela começa a tentar esconder. E se esconder atrás de alguma coisa. De alguma coisa. E isso é feio. Porque quem tem um pouquinho de visão vê. Quem tem mais, vê mais ainda. E o céu nem se fala. O céu nem se fala. Jesus estava lá olhando e viu cada atitude. Aí alguém pode dizer, mas eu sou rico, mas eu estou contribuindo. Mas você está dando do que está te sobrando. Jesus deixou, não adianta questionar a palavra. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O Senhor questionou sim a atitude daquelas pessoas que deram do que estava sobrando. Ele questionou, ele deixou bem claro, ele usou aquela viúva como um chocalho de ovelha. Olha aqui, discípulos, vem cá. É a viúva que vocês vão seguir, vão pregar, vão ensinar os outros a seguirem. É o sistema da viúva, é o exemplo da viúva que vocês têm que seguir, não é dos outros não. Vem cá, discípulos, vocês viram aqui? Ele chamou e disse, vocês viram isso aqui? Ele botou o chocalho na viúva. A estratégia foi de chocalho de ovelha. Botou o sininho e disse, é essa aqui que vocês vão seguir. É esse exemplo que vocês têm que seguir. Vocês vão seguir o exemplo de quem sacrificou, de quem se doou, de quem não se valeu da condição em que estava, de quem não apresentou justificativas vagas, se escondendo atrás de um problema e de uma condição. Coisa que muitos têm vivido assim. A vida está para lá de boa, mas o sujeito transforma ela numa maldição. Parece que quanto mais bênção, mais a pessoa, muita gente tem capacidade de transformar em maldição. Parece que se não tiver realmente uma situação de muito aperto, a pessoa não acorda para dizer, ei, eu preciso dar mais a Deus, da minha vida, do meu tempo, de tudo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu preciso dar mais a Deus, porque Deus tem feito muito por mim. Eu preciso dar mais a Deus. Mas ao contrário, imagina se essa viúva estivesse olhando e dizendo, eu não posso ofertar, o mundo terá que entender isso. Eu não posso fazer isso por causa disso. Não, ela era viúva, era pobre e foi a que mais ofertou, foi a que mais se doou, foi a que a única que manifestou a fé viva, porque foi a única que foi capaz de sacrificar ali. Foi capaz de sacrificar. Então, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra possa de verdade
mexer e causar temor no espírito de cada um. Causar temor. Porque o relacionamento com Deus é uma coisa que as pessoas, muitos até hoje não entendem. O que é se relacionar com Deus? Tem gente, como eu já disse várias vezes, ele se relaciona com a igreja, ele se relaciona com o pastor, com o bispo, apóstolo, bispa, sei lá quem. Ele se relaciona com qualquer pessoa. Ele se relaciona, mas ele não se relaciona com Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. Ele vai buscar Deus pelo status que aquilo pode dar a ele. Se não dá um status, não dá. Tem que ter um status. Tem que ter. Então, tem gente que ele não entende o que significa andar com Deus. Ele age igualzinho os fariseus. Que o que era importante, acabaram de ver Jesus fazer muitos milagres, mas se pegaram, os discípulos não lavaram as mãos. Jesus, que era uma maravilha, é uma maravilha, disse, cambada de víboras, não é o que entra que contamina, é o que sai, viu? Em outra ocasião, a cambada de víboras, vocês vivem coando um mosquito e engolindo um camelo, viu? Vocês só se pegam em coisas sem menor sentido, mas deixam passar coisas que realmente têm importância para o reino dos céus. Realmente tem importância. E tem gente que não deixa isso entrar. O que tem importância para ele? Se ele vier aqui na igreja, essa igreja é pequenininha, esse louvor é muito ruim. Aqui não tem louvor, não tem muitos instrumentos. Louvor ruim. Não, eu preciso se não tem um bom louvor, não tem um bom louvor, tem poucos instrumentos, não é boa igreja. Isso acontece. Você imagina o nível mental dessas pessoas, se elas conhecem a Deus. Elas conhecem o seguinte: importa o status de ser amigo do fulano de tal e amigo de Deus. Tem gente que ele sustenta o status, que ele é amigo, ele almoçou, ele jantou com o pastor fulano, o bispo fulano, o apóstolo fulano, a bispa sei lá quem. Mas ele não é amigo de Deus, ele é amigo de todo mundo. Mas ele não sabe nem quem é Deus. Ele sabe quem é a religião, os rituais da religião, o status de um clube social, mas relacionamento com Deus zero, amizade com Deus zero. Zero. Amizade com Deus zero. Ele não é amigo de Deus. Ele é amigo do pastor. De Deus ele não é. Não tem importância um relacionamento com Deus. Tem importância o status de conhecer ou conviver com sei lá quem. Coisas que deveriam ser o menos na vida dele e não tem importância nenhuma. Porque se você não tiver um relacionamento com Deus, você pode se relacionar com quem for, que a sua vida não vai mudar. Se você não for amigo de Deus, você pode ser amigo de todo mundo. Mas na hora do vamos ver, quem pode operar e mudar e salvar é Deus. Só Deus. Deus é que pode fazer. Ninguém mais. E alguns, o relacionamento dele com Deus não existe. Ele só vive em busca do status. Que aquilo, para buscar Deus tem que ter o status, porque senão não tem.
É o nível mental. E, infelizmente, desculpe se isso... Não quero ofender ninguém, mas desculpe, é a verdade. Pessoas que só vivem em busca do status, o tamanho da cabeça delas é menor do que do meu botão da camisa. Isso para mim, é coisa de gente que não tem realmente nenhuma amplitude mental. Tem pessoas que o que importa para ele, se tiver um símbolozinho aqui, ou se tiver alguma coisa, é o que importa para ele. E ele toca a vida dele à base disso. Na verdade, ele não se assume, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Até hoje ele não se descobriu. Tem gente que nem sabe quem ele é em Deus. E não sabe quem ele é na vida. Ele não sabe. Ele vai à base da multidão, à base da maioria. Se um fala uma coisa, ele sai imitando atrás. Ele não sabe quem ele é. Ele é uma marca, ele é qualquer coisa. Aquilo que faz a pessoa dele. Lamentável. Lamentável. Porque se você for um celular, for um carro, for a marca de uma roupa, você está perdido na vida. Está perdido na vida. Se uma pessoa não souber quem ela é em Deus e quem ela é na vida, já era. Já era. Sinal que ela até hoje ela não se achou. Ela está vivendo num mundo totalmente equivocado. Um mundo fútil, vazio, sem conteúdo nenhum. Sem conteúdo nenhum. Muitos não sabem o que significa manifestar uma fé no Senhor. O que é viver para Deus. O que significa viver para Deus. Tem gente que hoje está numa vida que nunca imaginou viver na vida. E se não entender o que é viver para Deus, é exatamente isso. Deus o levou lá. Quem é que o levou? Quem é que o tem abençoado e construído a vida da pessoa? Deus. E se não for Deus, o que vira? Destruição? Fracasso? Só fracasso. Então, o que é manifestar uma fé viva? É você ser capaz de sacrificar para Deus. Quantos já ouviram isso? Mas não entende, não deixa entrar. Não deixa entrar. Ele faz o que dá, ele vai tocando a vida dele no que dá, do jeito que dá, do jeito que vem, do jeito que vai, tanto faz. E não gosta de mensagens como essa. Paciência. Se entrar na cabeça, é melhor, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Ele não vem buscar as celebridades fúteis, esses líderes que já se perderam há 500 anos, não sabem nem para onde vai, nem de onde veio mais. Que o que importa é o próximo acordo político que ele vai fazer, o que ele vai levar naquela, que poder ele vai ganhar com aquilo. Ridículo. Ridículo. Tem algumas pessoas, se um dia ela foi exemplo para alguém, hoje, na minha opinião, deve ser para quem não pensa só. Para quem não pensa. Então, pense você na sua vida. O tipo de fé que você manifesta, o que você dá para Deus. Porque Deus, você pode até achar, Deus é um Deus amoroso, longânimo, paciente, graças a Deus. Porque senão, não sei o que seria de nós. Então ele é paciente, ele é longânimo, ele é amoroso. Mas ele vai nos dando condições para pensar, para aprender, vai nos dando ferramentas, vai nos dirigindo para a direção certa.
E cabe cada um de nós entender e cada vez mais nos envolver com aquilo que é certo. Se envolva com aquilo que ele quer. Se envolva com aquilo que você entende de Deus que é o correto para a tua vida. O Senhor usou essa viúva como um chocalho de ovelha. Ele botou, porque bota o sininho aqui para as outras ovelhinhas irem seguindo naquela direção. E aí elas vão. Ele fez a mesma coisa. Vem cá, discípulos, vem cá, meus filhos. É o seguinte, ó. Está vendo aqui as viúvas? A viúva e todo esse pessoal aqui? É o exemplo dela que vocês têm que seguir. Dela. Que mesmo sendo viúva, pobre, não se escondeu atrás da sua condição, que possivelmente até seria aceito. Quem não vai entender? Né? Olha, ela é viúva, é pobre. Gente, eu sou viúva, eu sou pobre. É por isso que eu não faço mais. Mas ela não se escondeu atrás da sua viuvez, da sua pobreza, nada disso. Ela manifestou a fé. Ali não estava uma coitadinha, estava uma mulher de fé. E tem muita gente que se porta como coitadinhos, como problemáticos, como que o mundo tem que entender a situação deles. Eu não faço mais para Deus, eu não faço isso por causa da minha situação, por causa disso, daquilo. Por causa disso, daquilo outro. E muitas pessoas, quem não entenderia? Eu contei esses dias aqui do meu parto do Fernando com problema no esôfago. Quem que não entenderia? Bom, a mulher acabou de sair do hospital, está com aquele corte na barriga, peito vazando, menino novo, e etc. Qualquer um. Pastor, seria certo que o pastor fosse na minha casa levar orar pelo menino e levar a ceia para mim. Mas aquele espírito nunca entrou dentro de mim. Isso sou eu. E é o dessa mulher aqui. Eu tinha um problema, o problema era meu, e eu sabia do que eu podia ou não podia fazer. Eu sabia, e eu sabia que eu podia fazer, eu precisava de uma vitória. Então, eu vou em busca dela. Eu precisava de uma vitória. Eu estava prestes a ver o meu segundo filho passar por uma cirurgia e eu já tinha um problema com o outro. Não, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar, o problema é meu, a situação que eu estou vivendo, eu vou buscar Deus e eu vou dar condições. Esse entendimento eu sempre tive. Não adianta eu depender da fé de ninguém. Isso aí eu tive desde quando eu comecei. Eu sabia que eu tinha que depender da minha fé. Eu sabia que a minha fé, era através da minha fé que Deus ia mudar as coisas. Eu tinha que manifestar. Então, eu manifestei uma fé sacrificial. Eu fui apresentar, tomar a ceia em voto ao Senhor. Ó Senhor, porque eu preciso da cura desse menino. Eu preciso da cura. Então é a hora que você decide, eu vou manifestar a fé, não tem desculpa, não seria nem desculpa, o corte era verdade, a saída do hospital ali, acabou da luz, etc, é tudo verdade, mas eu sabia, eu posso, eu quero, então eu vou sacrificar, eu vou manifestar uma fé com sacrifício, eu vou chamar a atenção de Deus, eu vou provocar um milagre na minha vida. Eu vou chamar a atenção de Deus. Eu vou provocar esse milagre. Eu vou ter crédito com Deus. Eu preciso de vitória. Então essa mulher também. Eu sou viúva, eu sou pobre. Todo mundo há de entender que eu só tenho 2 moedinhas, meu sustento. Não posso ofertar, porque é meu sustento. Ela deu tudo. A Bíblia
chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Então ela não tinha, na verdade, a vida dela realmente estava muito difícil. Porque o que ela ofertou não tinha valor financeiro, monetário, em termos de valor, não tinha valor nenhum. Mas em termos de fé, ela foi a que mais ofertou. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. E a verdade é, e o resto estava dando do que sobrava. E é o que muita gente tem feito. Sobra tempo, eu dou. Se der para orar, eu oro. Se der para jejuar, eu jejuo. Se der para ofertar, eu oferto. Se der para dizimar, eu dizimo. Se der para fazer, se der, se não der também. Se der. E aí vamos arrumando desculpa. Eu não posso ainda porque eu estou com dívida, eu não posso porque está na igreja, porque a igreja é longe, eu não posso porque eu estou trabalhando, porque eu tenho serviço mais, porque eu não sei o quê. Cada um vai a viúva aqui. Eu não posso, gente, porque eu sou viúva e eu sou pobre. Vocês têm que me entender. Todo mundo está a me entender, viuvinha, pobrezinha. Por isso que eu não posso fazer, pois ela foi a que mais fez. E Jesus usou ela como chocalho de ovelha. Ele botou um sino ali. E chamou os discípulos e disse: é esse exemplo que tem que ser seguido. Essa é a fé que deve ser manifestada. A fé sacrificial. A fé que não se esconde atrás de nada e que não vive à base de argumentos vazios. Nem de encenações, mas de prática, de verdade, de entrega, de sacrifício, de relacionamento verdadeiro, comprometimento, comportamento de fé, de verdade. De verdade. Para quem está buscando ser amigo de Deus e não do fulano de tal. Que é o que Deus espera, que você queira ser amigo dele. Queira se relacionar com Ele acima de tudo. Porque é aí que está a vitória. É você construir uma vida em Deus. Entendeu? Uma vida em Deus. O Abraão não se tornou o pai da fé porque ele era amigo do fulano do cicrano, mas porque ele manifestou a fé em Deus. Se ele tivesse buscado status, ele não teria vivido, morado de forma sacrificial em tendas por anos a fio. Anos a fio. Deus quer te dar o melhor, desde que Ele continue sendo o seu alvo principal. O seu objetivo principal tem que ser buscar Ele, ter um relacionamento com Ele. Não um relacionamento com religião. Isso aí é vago, é inútil. De emoção. Está cheio de gente que tem rituais zen, de emocionalismo e espiritualidade zero. Rituais que denotam espiritualidade, ele é espiritual. Que ele tremeu e cambaleou, caiu para o chão e berrou e babou, então ele é cheio do espírito. A conduta dele fora é zero. Caráter zero. 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 Quando uma pessoa é de Deus, ela é de Deus da hora que ela levanta até a hora que ela vai deitar. Não é 1h30, 2 horas dentro da igreja fazendo show, não. Quando ela é de Deus, a conduta dela, no que ela fala, no que ela age, o cotidiano, ela é de Deus, a vida dela mostra que ela é de Deus. A visão, o propósito dela para com Deus. É íntegro, é sério. Essa mulher foi a única aqui que manifestou a fé viva, a fé sacrificial. A única que o Senhor pegou e usou como exemplo. Como chocalho de ovelha.
aqui o exemplo a ser seguido. É esse aqui. Coloque-se em pé, por gentileza, a mão no coração. Todos nós podemos aproximar cada vez mais de Deus, chegar mais perto de Deus, nos doar para Deus, crescer em Deus. Todos nós. Todos nós. Podemos rever muitas coisas em nossa vida e consertar e reorganizar. Analisar o espírito, comportamento. Às vezes a gente vê gente batendo palma para quem não tem espírito nenhum, seguindo exemplo que não tem nenhum fundamento bíblico. Nós não fomos chamados para fazer o que dá, mas para nos entregar de corpo, alma e espírito. Não é fazer o que dá. Fazer o que dá qualquer religioso, de qualquer religião e qualquer ímpio faz na vida. Ele vai na missa no domingo, cumpre com obrigação e boa. Quando vai, porque pode ser que tenha um churrasco e tem que levantar um pouquinho mais, não posso ir. Como muito cristão, a mesma coisa. Ele fica na festa de aniversário lá no buffet até altas horas no sábado. Ele chega tarde em casa, de manhã que se dane a reunião. Priorizar Deus de jeito nenhum. Ele não está nem um pouquinho preocupado. Ele assiste todos os filmes da televisão, ele vai ao cinema, ele faz tudo. De manhã ele não quer saber, ele buscar Deus. Ele arruma tempo para ele, para fazer tudo que ele quer para a carne, mas para Deus, a Deus deixa para depois. Não é esse o ensinamento que nós encontramos nas Santas Escrituras. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui chamada para falar aquilo que eu encontro na Bíblia como verdade. O que eu falo nem sempre é aceito, ou é porque a carne não quer aceitar. Se uma pessoa estiver na carne, ela não vai aceitar. Mas eu fui chamada para falar exatamente aquilo que eu entendo pelo Espírito Santo que tem que ser dito. E quem pode ter certeza de uma coisa: a porta larga, ela biblicamente ela não vai levar ao céu. É a porta estreita. Está escrito na Bíblia, e eu posso abrir aqui e ler para você, que se ao justo é difícil ser salvo, quanto mais ao pecador. Está escrito assim, que ao justo, para ser salvo é difícil, quanto mais ao pecador. Então, ouvir que eu preciso me aproximar mais de Deus, nem sempre soa gostoso no ouvido, mas é o que realmente nos conduz a uma vitória espiritual, consequentemente a uma vitória em todas as áreas. Hoje estou aqui, prostrado aos teus pés. Hoje estou aqui, eu sei quem tu és o meu Senhor, meu Redentor. Cumpre em mim o teu propósito. Cumpre
vou te obedecer. Cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim o teu querer. Vou gastar minha vida em tua obra. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor nesta noite. Sei que eu fui chamado. Cada dia que passa, vemos que os sinais que provam que vivemos o final dos tempos estão aí. A promiscuidade aumenta, a imoralidade, a criminalidade, a indecência, a deslealdade, a falta de temor entre aqueles que deveriam manifestar temor. O amor de muitos tem esfriado a olhos vistos. O comprometimento tem desaparecido. Ó Deus de Israel, muitos o cristianismo tem se tornado apenas uma fonte de vida e de poder, mas não o poder do céu, o poder dos interesses. Eu vou te Que haja um despertamento e um mover do teu Espírito, meu Pai, sobre todos, em todo lugar. Que nesta última hora as pessoas se voltem para o Senhor, se quebrantem para o Senhor e tenham prazer em ouvir o teu chamado, a tua verdade. É muito fácil a distração e a carne controlar a convivência, as influências, o meio em que estamos. Muitas vezes as pessoas que nos rodeiam, são tantos assuntos, tantos movimentos, tantas situações que pode atrair, pode puxar, influenciar, respingar, contaminar corações e fé. Mas eu peço, Senhor, que haja um mover no interior de cada um, um despertamento, a volta ao primeiro amor, o novo nascimento. Aquele que está no Senhor, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Que o teu povo não tenha prazer no que está no mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo do Senhor. Mas que tenha prazer em ser amigo do Senhor. Que o relacionamento de mais importância, de maior importância, seja com o Senhor, meu Pai. Que essa pessoa tenha dentro dela como objetivo principal se relacionar com o Senhor, se voltar para o Senhor dia após dia. Jesus, passa do teu sangue sobre o teu povo. Liberta da frieza, do desânimo, da falta de compromisso, da indisciplina espiritual. Liberta da carnalidade, do mundanismo, da atração mundana, meu Pai. Liberta das influências malignas. Liberta da carnalidade. Liberta, meu Deus, do desânimo espiritual, da falta de prazer e desejo em te buscar. Liberta, Jesus,
apartamentos, casas, bens, fortunas, patrimônios. Ó Deus de Israel, nós não vamos levar nada a não ser a nossa alma. E ainda aquele que não estiver com seu nome escrito no livro da vida, Deus, que essa pessoa tenha como prioridade o nome dela escrito no livro da vida. Ó meu Deus, que ela tenha como prioridade o relacionamento dela com o Senhor. Tudo nesta vida passa, Deus, tudo vai passar, tudo, Deus de Israel, mas o que prevalece é a tua palavra, é aquele que faz a tua vontade, Deus de Israel. É o que faz a tua vontade. Esse permanecerá para sempre, como diz a tua palavra. O que faz a tua vontade prevalecerá para sempre. Como diz a tua palavra, nunca morrerá, porque terá a eternidade com o Senhor. Oh Deus, o Senhor nos motiva a ir além, a viver conquistas grandes, mas desde que o Senhor permaneça sendo a prioridade da vida, o centro da vida, o guia, o norte, o que controla, o que governa. Oh meu Deus, como diz a tua palavra em Isaías sobre o teu governo, que essa pessoa, a pouco começar por mim, que o Senhor governe o nosso andar, governa o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Governa, meu Pai, governa a vida do teu povo, governa, Jesus, que o Senhor possa ter o poder, o controle e governar o falar, o agir, o andar, o fazer, o trabalhar, o viver de cada um, meu Pai. Que o Senhor possa ser o líder máximo da vida dessa pessoa, e liderança é influência. Que essa pessoa possa ser influenciada totalmente pelo Senhor, pela tua palavra. Deus de Israel, que cada um possa ser limpo de tudo aquilo que contamina. Que a mente seja limpa, santa, os olhos, os ouvidos, a boca, o coração. Renova o entendimento de cada um. Como eu sempre oro, tira as escamas, o argueiro dos olhos e passa colírio nos olhos, dando visão espiritual, audição com discernimento e um coração cheio da tua palavra, rasgado, inundado pelo teu Espírito. Deus, levanta, renova as forças, que haja temor reverencial nos corações, mover do teu Espírito. Do alto da cabeça, a planta dos pés, dos pensamentos, dos sentimentos. Que teu Espírito possa mover agora e transformar completamente, meu Deus. Muda agora tudo que precisa. Ajuda cada um a chegar mais perto do Senhor. Ajuda, Jesus, que essa pessoa chegue mais perto do Senhor. Peça para Deus: Deus, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero crescer no Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. O relacionamento mais importante da minha vida deve ser o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero ser amigo do Senhor. Eu quero definitivamente, meu Pai, ser inimigo de tudo que contamina a minha fé, e cada vez mais me relacionar profundamente com o Senhor. Me ajuda, Senhor. Vem, Espírito Santo, e toma a minha vida. Peça para o Espírito Santo tomar a sua vida, dominar o teu espírito, controlar o teu viver, controlar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Domina a minha vida, Jesus. Controla a minha vida. Eu não quero ser um cristão morno, eu não quero ser apático, eu não quero ser amigo do mundo, eu não quero ser influenciado pela religiosidade, emocionalismo, pelo mundanismo, por aquilo que está ao meu redor. Eu quero ser influenciado pelo Senhor. Eu quero sofrer uma influência cada vez maior do Senhor na minha vida. Eu quero te conhecer profundamente. Se revela a mim, Jesus. Eu preciso que o Senhor se revele. Oh meu Deus, eu quero te conhecer de forma revelada. Eu quero entender o mundo espiritual. Eu quero crescer no Senhor.
Eu quero, Jesus. Cobre o teu povo com teu sangue, meu Deus. Levanta o caído, fortalece o abatido, desperta o que está distraído, move o espírito do morno, desperta o que dorme, levanta dentre os mortos o que está morto na fé, o que parou traz de volta, o que se acomodou que se mova, o inerte que se mova, meu Deus. Liberta da inércia espiritual, da passividade, do comodismo, do conformismo, da passividade espiritual, do esfriamento. Liberta, Jesus. Oh Deus de Israel, cobre a cada um com teu sangue, muda o estado espiritual, porque nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito, e o Senhor nos quer crescendo, crescendo. Que hoje o teu povo possa sair daqui mais crescido, evoluído no Senhor, e possa frutificar como um grande exemplo. Que cada um que aqui está, o Senhor possa usar como chocalho de ovelha, como chocalho de ovelha. Vamos, fecha os seus olhos e abre o teu coração para Deus. E eu quero que você pergunte para você mesmo: você pode ser usado como essa viúva foi usada por Jesus? Você pode ser usado como um chocalho de ovelha? Você pode ser usado? Jesus está te observando, e ao te observar, Ele está dizendo, como Ele falou sobre você, Ele está falando como falou da viúva. Discípulos, siga o exemplo dela. Siga o exemplo dela. Lá no seu trabalho, na rua, no trânsito, na sua casa, Jesus está te usando como chocalho de ovelha. Jesus está mandando todos os demais seguirem o seu exemplo, porque é um bom exemplo, é uma boa conduta, é uma boa influência. Porque Jesus usou essa mulher como chocalho de ovelha. Ele mandou os discípulos observarem e entenderem: a atitude dela foi a correta. É esse o espírito, é essa a atitude, é esse o procedimento, esse é o exemplo que deve ser seguido. E eu creio que aí fora os mundanos têm mania de dizer: eu não quero ser exemplo para ninguém. Jesus está escrito: seja o exemplo dos fiéis. Aí no mundo diz: se conselho fosse dado, não dava. Vendia. Jesus fala: na multidão dos conselhos a sabedoria. Aí fora diz: deixa a vida me levar. Aqui o Senhor diz: põe tua vida nas mãos de Deus e deixa Deus governar a sua vida. O mundo só fala besteira e asneiras que não servem para você. E um sai repetindo e o outro sai repetindo. Eu não quero ser exemplo para ninguém. Jesus falou, a Bíblia diz: seja o exemplo dos fiéis. Jesus pegou a viúva como um exemplo de fé a ser seguido, atitude a ser seguida, uma influência. Essa é a influência que vocês devem sofrer. Jesus te observando, Ele pode te usar como chocalho de ovelha. Jesus te observando, Ele pode te usar como um exemplo para outras pessoas. Ele pode falar com os discípulos, como Ele falou aqui: siga o exemplo dele, siga o exemplo dela. O que ela fez é o que está certo, o que ele fez é o que está certo. Porque você deve se perguntar: porque foi para isso que você foi chamado, para resplandecer a luz do Senhor, para ser luz, para ser sal, para ser exemplo, para ser uma boa influência, em nome de Jesus Cristo. Sai daqui decidido: estou aqui, Jesus, pode me usar como usou a viúva. O Senhor usou ela como um chocalho de ovelha, e eu quero ser usado também, Senhor, como um exemplo a ser seguido de fé, de postura, de comportamento, de espírito.
Em nome de Jesus Cristo. Que a tua luz brilhe por onde você passar. E que você possa salgar todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Com a tua fé e o teu comportamento de fé. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus, por esta mensagem, por esta palavra, por esta reunião e pelos frutos que eu tomo posse, que colheremos desse dia. Obrigada, Jesus, nós te amamos muito. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém.